Salve meus amigos, minhas amigas, irmãs e irmãs aí da IBAB. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, né? A gente não sabe aí o horário que você vai estar nos ouvindo aí nessa nova proposta do Fórum de Consciência Negra. A gente está produzindo o nosso primeiro podcast aqui, né? Com o intuito de contar um pouquinho do que o Fórum tem propiciado aí dentro da nossa comunidade IBAB, né? E também fora dela, né? Acho que a gente vai ter oportunidade aí de falar um pouco sobre o que aconteceu durante principalmente esse período de pandemia, que nós ficamos aí em isolamento social, e aí muitas vezes a informação não chegou na ponta, né? Então a gente precisa trazer essas informações para vocês. Espero que vocês curtam, né? E aí a gente vai falando de mais algumas coisas aí durante esse podcast. Vou passar aqui a palavra para nossa camarada aqui, nossa amiga Patrícia Trovijo. Ela vai falar um pouquinho dela e da participação dela aí no fórum nesse tempo aí. Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento quando vocês estiverem assistindo. Para mim é um privilégio. Eu sou a Patrícia, estou aqui na IBAB desde 2008 e no FCN desde 2018, se eu não me engano, do início do ano. O pessoal, meus outros amigos aqui já estavam caminhando juntos, me convidaram para compor. E é um privilégio, essa caminhada tem sido de muito aprendizado, de muito de comunhão, de desafios, de um tempo realmente especial nessa caminhada com o pessoal aqui do Fórum. Lucas. Obrigado, Paty. Oi, gente, eu sou o Lucas e o FCN foi na verdade um desafio que nos fizeram, né? E a gente topou esse desafio pensando na realidade da nossa comunidade, da nossa sociedade. E com a graça de Deus e com o esforço dessa galera aqui, foi um desafio cumprido, né? Está sendo cumprido, né? E de lá para cá, muitos foram os ganhos, muitos foram as conquistas, muitas foram as lutas também, mas mais conquistas. E de lá para cá nós temos aprendido, temos sido abençoados e abençoado pessoas, e é isso que tem nos fortalecido para continuar. E estamos aí, mais um ano, mais uma proposta, né, esse podcast aqui, e espero que vocês curtam, e vamos nos falar mais um pouquinho aí pela frente. Passo aí a bola para o meu irmão PH. E aí, gente, tudo bom? Meu nome é PH, né? Vulgo PH, mas Paulo Henrique, formalmente falando, né? Eu tô com o FCN também já fazem uns 3 anos, né? 4 anos. 4 anos aproximadamente. A pandemia deixa a gente meio fora do tempo, né? E para mim foi muito importante poder participar desse grupo, né? Porque eu tenho, desde muito novo, sempre tive envolvimento muito forte com a questão racial no Brasil, né? Desde a minha adolescência envolvido com hip hop, e depois me converti, me distanciei um pouco dessa questão. Esse não era um assunto muito tratado nas igrejas evangélicas, né? Muito não era tratado nunca nas igrejas evangélicas. E aí poder estar de volta a essa pauta tão importante, né? Tão fundamental, me deixou muito feliz, assim. Foi uma resposta de Deus para mim. Me sinto muito honrado e agradecido por poder participar com vocês. E estamos juntos aí, né? Como o Lucas falou, muitas conquistas, né? Muitas lutas também. Mas graças a Deus o FCN não passou ileso, mas passou a tempestade aí da 2020, 2021, que além de ser um ano muito marcado pela pandemia, também foi um dos anos mais fortes a serem marcados pela questão racial, né? Por causa do George Floyd.
Então, é um privilégio estar com vocês e tamo junto. Olá, pessoal. Eu sou Edilene, né? Meu nome é Edilene. Eu estou caminhando aqui com meus irmãos, né? Irmãs. E amigos também, há 4 anos. E é um motivo de muita alegria estar com vocês. A gente tem visto a ação de Deus, né? Nas nossas vidas, né? Acho que individualmente, mas também na nossa comunidade. E é uma alegria estar aqui com vocês nesse mais um desafio, né? Acho que esse podcast é mais um desafio que a gente tem aí pela frente. E eu espero poder contribuir da melhor maneira. Estou à disposição no que precisar. Obrigada pela oportunidade. Falei igual gente da Assembleia, né, Malu? Obrigada pela oportunidade. Falta conversar com a Mas paz você do sabe Senhor. que o Malu, né? A paz, senhor e irmãos, então, né? Gente, eu sou José Malua, eu sou de Angola, mas moro no Brasil já há 7 anos, quase. E para mim é muito importante estar aqui nessa mesa. Eu sou da IBAB também e comecei a frequentar o fórum no final de 2019. E foi para mim não só um lugar de me redescobrir como negro, resgatar minha identidade como negro, mas o FCN tem sido para mim uma experiência também de amizade, de acolhimento. E eu estou feliz de estar aqui nessa mesa com meus pares, que é para podermos então conversar um assunto que ainda mexe com a gente, mexe com a nossa sociedade. Eu acho que nós precisamos continuar a falar, precisamos continuar a resistir. Então, acho que a nossa presença aqui é esse ato, né, da gente continuar a resistir, da gente continuar a lutar. E é isso, gente. Estamos aqui, vamos que vamos. Vamos lá. Meu nome é Luciana. Estou na IBAB já faz desde 2013, na IBAB, nessa casa que me acolheu, me recebeu, cuidou das minhas feridas, tratou e caminhando de transformação em transformação, né? E aqui eu descobri o que faz o meu coração ferver, ficar quente, alegre, faz os meus olhos brilharem, que é algo que me toca, né, pessoalmente, que é a questão de ser mulher preta, de ser mulher negra dentro de uma comunidade cristã. E dentro dela eu encontrei amigos, né, que são vocês. Encontrei pessoas que são amigos, amigas e que me pastoreiam, né? E que a gente desenvolve um pastoreio mútuo. E isso é muito lindo de viver, de experimentar. E eu sou muito grata por esse tempo, né? De viver esse tempo com vocês. Então, para mim vai ser muito bom conversar com vocês hoje. A gente está há 2 anos quase, né, sem poder se reunir desse jeito. E é muito bom ver os olhinhos de vocês. Aqui a gente dá uma troca de experiências. E que Deus e o Espírito Santo nos dê sabedoria para conduzir isso e aprender, continuar aprendendo. Amém. Valeu, Lu. Eu acabei não me apresentando, né? Então nós temos nosso primeiro erro de gravação aí, né? Vai pro make-off, né? Eu sou o Ademir, né? O Ademir Moreira, né? E também sou participante aí do fórum, né? Já tem 4 anos, né? Que a gente tem esse grupo formado, né? Começou basicamente aí comigo, com o Lucas e com a Luciana, e depois os demais colegas foram chegando, foram somando com a gente. Você também, né, que vai estar nos ouvindo ou nos assistindo, também tem essa oportunidade de caminhar conosco, trazer suas ideias, trazer sua participação, sua colaboração, né, nesse tema que é tão sensível aí da nossa sociedade, né? E vou aproveitar o gancho aqui do nosso colega PH, né?
ele falou do envolvimento dele com o hip hop, né? A gente está gravando esse podcast num feriado, né? Nós estamos aqui num feriado de 15 de novembro. E há 3 dias atrás foi o Dia Mundial do Hip Hop, né? Então, uma expressão cultural negra aí, né? Uma data marcante. E a outra data marcante que a gente gostaria de destacar nesse podcast, né? Que vai estar disponibilizado para vocês a partir do dia 2 de dezembro, né? E dia 2 de dezembro é uma data especial, né? Para a comunidade negra também, porque é o dia do samba, né? E vocês vão ter essa oportunidade de, além de nos ouvir aqui, ouvir um pouquinho do FCN, vocês também vão estar ouvindo uma trilha sonora aí especial, que cada um de nós aqui tentou colaborar de alguma forma, né? Com alguns sambas aí para vocês ouvirem também. E aí, falando de datas comemorativas... Demir, desculpa, mas nós esquecemos de falar de uma pessoa muito importante também para o nosso grupo, né? Que é a Loá, né? Uma mulher negra muito potente, né? Que tem contribuído muito, né? Com o trabalho do fórum, as ações. Infelizmente, né? Ela não pôde estar conosco aqui, mas fazer essa lembrança, essa referência, eu acho que é importante. Muito, né? importante, muito importante. E mandar um abraço aí para nossa companheira aí e a nossa irmã, a Loá. É isso aí. A Loá, né, é uma parceira nossa também, que faz parte desse grupo aqui, né? Também se juntou a nós aí e colabora com todas as iniciativas desse grupo. E, inclusive, né, vou passar a bola aqui para minha colega Luciana, né? Porque falando de eventos, né, de datas marco aí, a gente tem o mês de julho, né, que é dedicado aí às mulheres negras, e durante o mês de julho a gente teve o trabalho do Nossas Histórias aí, que foi divulgado nas redes sociais da IBAB, e aí a Luciana e a Loá, né, estiveram à frente aí desse projeto, e aí vou passar a bola aqui para a Luciana para ela falar um pouquinho de como foi isso, como foi especial esse tempo aí. A participação da Loá, brilhante, genial, e ela conseguiu passar para a gente e compartilhar com a gente, no Nossas Histórias, que no meio do nosso convívio cristão, porque a gente é cristã, a gente é evangélica desde que a gente se entende por gente, nunca ela participou de um movimento como esse, o Nossas Histórias, que está no YouTube, para quem quiser rever, para quem quiser assistir, que ainda não viu, no YouTube da IBAB. E esse movimento que a gente fez teve a intenção de nós compreendermos o lugar e percebermos o lugar da mulher negra dentro da comunidade cristã evangélica, da comunidade de fé. E aí, sendo evangélica desde criança, né, rodeada de mulheres negras que nos ensinaram a crer num Deus de amor, de cuidado, um Deus que é multiforme, um Deus que é plural, esse movimento foi algo assim que foi possibilitado dentro de uma comunidade que reconhece que precisa, digamos, modificar o jeito que vem sendo comunidade de fé, sabe? E aí começar a olhar e a perceber que essa comunidade cristã, na história, ela vem reproduzindo comportamentos de discriminação racial e principalmente com as mulheres, né? E a nossa comunidade, a gente falou que era uma sala de estar, esse programa, Nossas Histórias, né? Foi uma sala de estar onde as mulheres puderam compartilhar suas experiências, como elas viam sendo mulheres negras dentro da comunidade e o que elas aprenderam. E aí, algo muito importante que a Loá também compartilhou com a gente é que estar dentro de um espaço da igreja, falando e ouvindo as vivências de mulheres negras no lugar de sujeitas, para nós foi um ato assim verdadeiramente cristão.
um ato realmente que é parecido com o comportamento que Jesus Cristo teria, de inclusão, de olhar a mulher com outros olhos, não com um olhar discriminatório, que deslegitima a mulher, que apaga a sua história, que a coloca de lado, que a não envolve, que não ouve essa mulher, né? Porque é interessante assim, você ouvir o outro não significa que você vai concordar, que você vai aceitar, que você vai mudar a sua opinião. A postura legítima de ouvir o outro é ouvir, apenas ouvir. Porque essas mulheres não tiveram nem esse direito, que dirá dizer alguma opinião, falar alguma coisa, né? E aí a nossa comunidade vem fazendo esse movimento de escuta, que para nós é muito importante como mulher preta, como Fórum de Consciência Negra, ter um espaço, uma sala de estar, onde as pessoas querem e se disponibilizam a ouvir o que a gente tem a dizer, apenas ouvir. E aí, como a gente é cristão, como a gente crê em Deus, como a gente é o templo do Espírito Santo, é ele que vai direcionar o que vai ser feito a partir daquilo que a gente ouviu. E isso, para mim, gente, que numa sociedade em que sou discriminada, que o falar, para algumas pessoas é rotulado falar demais, para mim isso é muito importante, sabe? Dentro da minha comunidade, ainda que eu tenha uma desenvoltura no falar, as pessoas disseram, ainda assim eu vou te ouvir. Ainda assim eu vou te escutar. Isso, para mim, tocou muito assim, o meu coração, tocou muito a minha vida, me ensinou bastante, né? E faz eu ser quem eu sou, me amar como eu sou, encoraja o meu falar, o meu compartilhar, colocar diante dos meus iguais, dos meus parceiros, que eu tenho perguntas, dúvidas, e que eles me ensinam com isso. Né? Então, a gente quer até agradecer a vocês do Fórum de Consciência Negra por ter também encorajado a gente, por ter estimulado a gente, fazendo e realizando o Fórum de Consciência Negra, e que juntos a IBAB abraçou, né, esse movimento, e a gente fez essa ação que foi uma ação histórica, né, que nunca foi feita e não será essa a única. Para a glória de Deus, eu entendo e percebo, e quero e tenho esperança de que seja o primeiro de muitos que virão por aí. Amém. E aí eu queria também compartilhar com a Edilene, né? Acho que é importante, né, isso que você está falando, acho que é importante a gente pontuar o aspecto prático disso também, né? Porque quando você fala de dar visibilidade, né, de dar voz às mulheres negras, né, na comunidade, acho que uma pergunta que sempre me vem assim é onde essas mulheres estão, né? Eu acho que um pouquinho antes da gente começar aqui, né, aquele meio que bate-papo de bastidor, né, a gente estava falando sobre isso, né, que geralmente as mulheres negras elas são empurradas ou para a cozinha ou lavar banheiro, né? E esses são os lugares que as pessoas falam que é o nosso lugar. Né? Mas aqui mesmo na nossa comunidade a gente tem tido a oportunidade de conhecer mulheres negras incríveis, né? que são intelectuais, mulheres que falam sobre outras coisas, né? Porque também tem essa questão, né? A gente não fala só da questão racial, a gente não fala só de racismo, mas a gente fala de outras coisas, de outros assuntos, né? Então, a gente tem, nessa caminhada aqui nossa, a gente tem descoberto, né, na nossa própria comunidade, vários talentos que ainda não tiveram a oportunidade de serem ouvidos, né? De serem vistos, né? E isso tudo por conta dessa questão de que, olha, esse lugar não é o seu. Aqui não é o seu lugar. O seu lugar é na cozinha, é me servindo, né? Ou até, né, se a gente for pensar aqui um pouco, né, no nosso contexto de comunidade, lá na minha casa, fazendo a faxina da minha casa, né? Então, eu acho que quando a nossa comunidade dá essa oportunidade de vocês falarem, né,
sobre até das suas dores, né? Das dificuldades, dos impedimentos que foram muitos ao longo dessa trajetória, né? Na comunidade cristã mesmo, independente da comunidade que vocês passaram, isso não era comum. Então, é realmente um marco, né? Propiciar isso, né? Um evento para dar voz às histórias de mulheres negras que muitas vezes não têm essa chance de falar quem elas são, como elas vivem, né? Vixe, ficou meio Globo Repórter também. Onde vivem, da onde são, né? Boa. Como se reproduzem, né? É meio estranho. Mas, enfim, é isso, sabe? Acho que é importante, né? A gente tem esses espaços, né? Esses espaços, e eu sou muito grata, né, à IBAB por nos propiciar isso e dar essa chance de falar, né? E não é só a chance porque agora está no movimento, né? Todo mundo fala de questão racial, mas foi uma construção de anos, né? De alguns anos. Não surgiu isso, não é algo que surgiu por acaso, né? Porque a gente está numa onda de falar sobre, mas a gente já vem de uma construção, né? Então, é muito bom poder... Exato. E essa construção, ela tem uma trajetória e tem uma história. E você participou de uma delas, né? Sim. Eu participei, eu te ouvi. Como é que foi isso para você? Como é que isso te tocou? Como é que você percebeu esse movimento, essa sua participação no Celebrando a Recuperação? O congresso, né? Acho que o congresso do Celebrando. Acho que antes disso a Paty quer falar, né, Paty? Eu queria só lembrar que quando a gente estava conversando sobre o Julho das Pretas mesmo, eu acho, a gente lembrou daquele formato dos encontros femininos que a gente estava acostumado na nossa vida, né? Todas nós. E quem são as pessoas que estão sempre falando? Sempre é a professora, a intelectual, ou enfim, as pessoas mais intelectuais ou acadêmicas mais que são chamadas, tem mais né? títulos, né? Que são chamadas para falar, né? E aí eu lembro de uma expressão que ela usa da sabedoria orgânica, do conhecimento orgânico. Então, o conhecimento orgânico, quem tem, é claro que essas mulheres que são tituladas também têm o conhecimento orgânico, mas que é inerente a qualquer pessoa que vive aqui nesse mundo, né? Mas tem essas mulheres que só têm o conhecimento orgânico e que não têm chance muitas vezes de falar. Então, pensando nas nossas convidadas, nas outras convidadas, né, que participaram do Nossas Histórias, e até do livro também das meninas do coletivo, né? O livro que fala de histórias de mulheres reais, mulheres... Inclusive, a Luá, ela relata, né, que uma das mulheres lá no livro, do coletivo Zaurildas, né, que uma delas era analfabeta e toda a história dela foi ditada, né? Uma pessoa serviu de transcreveu, relatora, né? Ela... Isso, escriba daquela mulher, e ela contou a história dela. Então, você imagina uma mulher analfabeta, né, ter essa chance de ter a história dela contada. Relatada. Exatamente. É muito bom. Enfim, você me fez uma pergunta, né? Como você se reproduz aí? Não me faça essas perguntas. Sobre a sua participação. Assim, acho que quando você me pergunta sobre... essas ações, né, que a gente tem participado aqui, teve uma que assim, eu fiquei até um pouco surpresa, né, de ser convidada para fazer isso, que foi no Congresso de Celebrando a Recuperação, que foi a convite da Roseni, né, e depois muito acolhida também pelo Marcos Thieme, que sim, foi muito solícito, né. E eu fiz uma participação falando da questão, né, de racismo, né, de racialização, junto com a Fernanda, né, Kivitz. E, a princípio, eu fiquei, né, você pergunta do meu sentimento, a princípio eu fiquei com muito receio, porque o tema é um tema delicado, é um tema difícil, né, porque as pessoas ainda têm, a gente encontra muita resistência. E trazendo isso para o contexto religioso, a resistência ainda é um pouco maior. Mas foi uma experiência maravilhosa, assim. Primeiro porque foi a primeira vez que o Celebrando Brasil trouxe esse tema, né?
porque, a princípio, não se pensava na questão do racismo como uma questão para o Celebrando a Recuperação. Porque a gente sempre traz muito para uma temática social, é uma temática social, é um problema social. Mas é um problema social que atinge subjetividades, né? Então, pessoas são impactadas por isso, carregam dores, e onde elas vão falar dessas dores, né? Dessa violência, né? De não ter a chance de acessar espaços porque é negra, não ter a chance de fazer algumas escolhas porque ela é negra, ou simplesmente aquele racismo, né? Do xingamento, né? Do apelido, né? Então, acho que quando o Celebrando faz isso, acho que vira uma chave para muita gente, né? Vira aquela chavinha de que, olha, a gente precisa realmente falar sobre isso, né? E tem um ponto que eu fiquei pensando muito depois que passou, né, a minha participação, né, no Congresso, que nem sempre a gente tem a oportunidade de falar não só das dores produzidas pelo racismo, mas pelas nossas questões emocionais. Porque de nós, negros, é cobrado, você é forte, você tem que ser durona. Por isso que, às vezes, também tem aquela coisa da mulher, a mulher negra brabona, ou negão mal encarado, aquela coisa, porque você tem que ser assim. Se você for um negro, né, tipo Ademir, você imagina um negão desse falando, eu estou passando por uma questão emocional. Vira piada. Só que ele é um ser humano. É um homem que sente, que tem as questões dele, né? Lucas, imagina a Malua, todos eles têm. Mas em que espaços eles vão falar sobre isso? Em que momento eles vão falar sobre isso? Então, acho que o Celebrando ele faz virar essa chavinha de que, olha, precisamos acolher essas pessoas porque elas estão sofrendo. Por outro lado, também tem aqueles que praticam racismo e não sabem que é um racista, e que, quando cai a ficha de que ele é um racista, o que eu vou fazer com isso? O que eu faço com isso? Então, o Celebrando também é um espaço para quem é racista, né? Boa. Edilene, você falou em resistência, né? E aí me veio a deixa aí para me perguntar aqui para os nossos colegas aqui, Patrícia e PH, né? Que a gente sempre se depara com essa situação, né? Quando a gente vai falar de movimento negro ou consciência negra, vem aquela questão da segregação, né? Que as pessoas... Uma das justificativas para a resistência é que isso está promovendo segregação dentro do corpo da igreja, dentro do... Uhum. E assim, vocês, né, fazendo parte do fórum, participando dessas atividades, vocês também têm um outro lado, né, uma outra visão aí que vocês trazem para a gente, né, dentro desse grupo aqui. E aí, queria ouvir vocês também sobre essas questões, né, que vocês já viveram em relação a isso, dentro e fora do fórum, né? Eu acho que é interessante vocês trazerem essas visões também, né, dentro desse bate-papo aqui. Por favor, Paty. Eu lembro enquanto a gente estava falando aqui, eu lembrei de uma primeira conversa que eu não sei se o Ademir e o Lucas vão se lembrar disso, mas era uma reunião, na verdade, do grupo de trabalho do IBAB Adulto, mas no início do FCN, não sei se vocês vão lembrar. E aí o que eu falei naquele momento é que eu queria, assim, e eu sonhava que o FCN trouxesse para a conversa as pessoas que não são negras também, porque as pessoas brancas, as pessoas não negras são as pessoas que estão cometendo atos racistas e que estão sustentando ou, enfim, muitas vezes fazendo parte de um sistema, não sendo ativamente racistas, mas são privilegiados pelo sistema. Então, naquele momento, eu acho importante que a gente seja trazido para a conversa também. A gente também precisa ser confrontado, né?
Até porque não nós dois aqui, né? A gente não tem assim o nossa poder de decisão, enfim, nosso alcance é um alcance pequeno aqui na comunidade, mas até porque as pessoas que têm mais poder e que têm mais condições de tomar atitudes efetivas no combate ao racismo estrutural, especialmente, precisam ser desafiadas e trazidas para a conversa também, né? Porque senão não é que a gente, não é que o povo preto não tenha condições de se mobilizar e promover mudanças e provocar mudanças, mas eu penso que as pessoas precisam, as pessoas que não são negras, precisam ser trazidas também para a conversa, né? E aí o PH tem uma história de anos já, né, por causa do hip hop, também um envolvimento maior, que para mim é uma coisa mais nova na minha vida, essa questão primeiro de ter os olhos abertos para o fato de que eu sou racista e venho de uma família racista, um contexto do racismo que é assim corriqueiro nos encontros de família, nas conversas e tal. Então isso não é uma coisa muito antiga na minha vida, assim, o fato de ter me dado conta disso, né? E aí para mim então é muito valioso essa caminhada com o UFCN, com a gente aqui, com o grupo maior também do UFCN, né? Com outras pessoas, outras referências que o grupo já trouxe. Tem o Doni Bueno, o Ronilson Pacheco, a Adriana Dantas e outras referências que, né? A Liz também, o Haas, outras pessoas que têm uma vivência, e uma vivência que a gente, como pessoa branca, não tem. Talvez o PH, como já tem na família a esposa que é negra também, então já tem talvez uma vivência maior do que eu tenho, né? E é uma vivência, essa vivência do dia a dia, da experiência na pele, a gente não tem, né? Então eu tenho que ouvir isso das pessoas que passam por isso e saber de que forma eu posso me engajar nessa questão, né? De uma maneira mais ativa e não só assim de que bacana, estou ouvindo o Doni aqui, eu gosto dele e tal, que legal, que Deus abençoe o trabalho dele, né? Mas é um envolvimento mais ativo e mais efetivo mesmo, né? Eu lembro que a gente também esse ano teve a oportunidade de falar no CR, né? Eu e o pastor Malua, e eu falei um pouco sobre isso, que a maioria das pessoas brancas, né, a grande maioria esmagadora, não sabe nada sobre racismo, né? Mas elas querem tratar o assunto como se soubesse. Então existem duas posturas hoje muito presentes, assim. Uma que é bem antiga, que é assim, não vamos tratar desse assunto, não vamos falar disso, deixa isso para lá, né? Põe isso aqui debaixo do tapete, para que a gente vai falar disso, né? Porque, claro, quando você fala de racismo, você está falando de um grupo privilegiado e de um grupo oprimido. E os brancos são os privilegiados. Então, quando você se vê nessa condição, é completamente desconfortável. Mas infinitamente menos desconfortável do que a pessoa negra que sofre opressão diariamente do racismo, nessa relação, né? Então, eu acho que uma coisa que eu tenho muita saudade das nossas reuniões aqui em grupo, né? Porque a gente tem a oportunidade desse acolhimento, né? Mas acho que uma coisa importante que eu posso trazer para as pessoas que não são negras e querem se engajar nessa luta é uma coisa que a Lu falou aqui no começo, que é muito importante, que a gente precisa escutar. As pessoas que não são negras precisam ouvir. Ouvir é um ato de acolhimento. Ouvir as histórias, ouvir as dores, né? Como eu sou casado com uma mulher negra, eu ouço e convivo, né? E lógico, no Brasil é um país que tem, né, muitos casamentos interraciais, então muitas pessoas que são casadas com parceiros, né, ou parceiras negras, elas têm essa convivência, elas ouvem, elas vivenciam isso e elas acabam
vendo como isso é tão presente no dia a dia, tão presente a cada minuto. E então uma das primeiras coisas é que eu falo assim, vem para as nossas reuniões, né? Eu quero convidar, vem ouvir. Não vem falar, vem ouvir, porque você é branco, não sabe nada sobre racismo. Essa é a real. E outra postura que hoje é muito presente é a postura do desprezo ou do deboche, né? Assim, primeiro é uma falta de compreensão e empatia total, que é falar assim, isso aí é mimimi, ou isso aí é frescura, racismo de verdade só tem nos Estados Unidos, lá tem a Ku Klux Klan, né? Então, vem entender um pouquinho sobre as estatísticas de morte, né? Sobre os jovens negros no país, sobre o número de pessoas negras que morreram aqui, morrem, né, diariamente por causa do racismo estruturante que a gente vive, né? Então tem essa postura, que é uma postura que a gente não quer, e se você ainda compactua com esse tipo de deboche com a dor de outra pessoa, acho que você não pode nem se declarar cristão, porque uma coisa que o cristão tem é empatia, né, pela dor do outro. E uma outra forma banal assim de tratar esse assunto é falar que tá tudo bem, somos todos iguais, dá a mão aqui para mim, vamos levantar as mãos. Somos todos filhos de Deus. Vamos cantar essa música juntos, vamos ler esse versículo junto, agora tá tudo resolvido. Não tá nada resolvido. Cantar música junto, dar a mão, se abraçar, falar eu te amo, não resolve o problema do racismo no país. Não resolve o problema do racismo na nossa própria comunidade, nas nossas relações. É muito, muito além disso. Então, eu queria deixar essa dica para você que é branco e quer participar. Venha ouvir, venha escutar, venha estar perto, né? Venha participar, venha ver quanto você é um racista que precisa ter conhecimento do que é branquitude. Não para de ter medo desses termos. Esse grupo aqui jamais prezou pela segregação, né, e divisão, né, e eu acho que esse é um medo que os brancos têm demais, assim, e a gente sempre fala sobre isso, né, mas essa segregação já existe. E não foram os negros que fizeram essa. Não, mas vocês querem segregar? Eu acho que segregação já existe. Mas a Conceição Evaristo que falou, né, que o gueto é o lugar onde colocam a gente, né? Então o gueto e o quilombo é uma escolha, né, do negro. Exatamente. Então esses guetos não somos nós que produzimos, né? E a gente pensando também no contexto do UFCN, que é um grupo pastoral, né, na sua essência, a gente só vai pensando, né, na palavra que a gente crê, no Evangelho, a gente só vai ter consciência do pecado do racismo se a gente participar de grupos assim. Porque se eu estou lá na minha casa, eu não fico nem sabendo. Assim, eu não, a palavra de Deus só vai agir na vida da gente se a gente ouvir a palavra, né? Então, em termos do pecado do racismo, o Espírito Santo vai agir quando eu estiver exposta a esse ambiente que está discutindo esse assunto. E aí só assim eu vou ser tocada pelo Espírito e, putz, espera aí, entendi o que está acontecendo. É claro que o Espírito de Deus pode ir lá na casa de alguém que está lá fechado sozinho na sua casa e dizer meu filho, e fazer uma revelação para uma pessoa que nem se envolveu e que nem tomou conhecimento do tema, né? Mas eu acho que é um pouco difícil de acontecer, né? Só quando a gente é exposto a uma realidade é que a gente pode, não que o Espírito Santo não tenha poder para isso, mas assim, a maneira que o Espírito age é dessa forma, né? Que a gente é convencido do pecado quando a gente toma conhecimento daquela realidade, né? Então, realmente, se uma pessoa que não está se envolvendo, que fica fugindo, né? Não quero nem falar desse assunto, vou fugir, não quero saber de nada, dificilmente essa pessoa vai ser tocada pelo Espírito para se dar conta desse pecado individual e do pecado também coletivo, né? O pecado que a igreja comete também do racismo. Bom. Eu achei bem interessante, né? Tanto a fala da Paty que do PH, especialmente quando o PH estava falando dessa questão
da postura da negação do racismo, né? Quando você fala que, especialmente os brancos falam assim, somos todos irmãos, né? Aí inventam um discurso universalizante que é para negar essa realidade, né? E inclusive, somos todos irmãos, somos todos iguais diante de Deus. É um discurso bíblico até isso, mas assim, quando esse discurso vem da boca de um branco, é na realidade uma forma, como ele é quem está no lugar de privilégio, de poder, ele na realidade, ele nega a questão da particularidade da raça, ou a questão da... Sim, somos iguais, somos todos iguais diante de Deus, mas nós somos diferentes também diante de Deus. E esse discurso universalizante, ela tenta apagar a nossa identidade, porque quando o branco faz esse discurso que somos todos iguais, no fundo, não somos todos iguais, somos iguais porque eu é que sou branco e vocês vão se construir a partir da minha identidade. Então, eu acho que isso é importante e por isso é que quando eu olho isso, para mim, a minha experiência do CR, esse ano, que foi a segunda experiência, foi tão marcante e importante para mim poder participar junto com PH, porque nós ainda vivemos numa sociedade que se construiu a partir da exploração, a partir da subordinação, a partir da inferiorização, especialmente do corpo negro. E quando o CR convida eu, PH, a Edilene, que participaram no primeiro momento, para mim é um sinal de justiça, né? Não só por aquilo que o CR alcança, mas poder abrir espaço, porque existe uma dor, existe uma ferida por detrás disso. Então, a minha experiência com o CR foi muito marcante, foi muito significante, porque como cristão eu continuo a crer que a igreja, que é esse corpo de Cristo, que se localiza no mundo, que é esse corpo diverso de negros e brancos, ainda é esse sinal de justiça, especialmente justiça racial, que afeta muito a nossa sociedade. Eu lembrei daquela fala do Wolff, no livro dele, Exclusão, um Abraço, que existem pelo menos 4 formas de nós eliminarmos uma população ou um determinado grupo. Ele falou que a primeira forma é através da eliminação. E do microfone, Malu, aqui. Através da eliminação. Tira o microfone. Tirando o microfone. Então. Tirando o microfone. Através da eliminação. Então, você elimina um grupo. Uma das formas de você acabar com o grupo é através de eliminação, matando, literalmente matando. E a segunda forma que ele falou é através da dominação. Você coloca esse grupo em lugar de subalternidade, que ele fica refém de privilégios, ele fica refém de acesso ou de privilégio. E a terceira coisa que me chamou muita atenção, que inclusive eu passei muito, primeiro porque eu vim da África, e nós sofremos o processo também de colonização, é o processo de assimilação, porque você apaga a cultura do outro. Especialmente para nós negros, que o branco olhou para nós e falou que a nossa cultura é diabólica, é satânica. E o único jeito de nós sermos gente, ser pessoa, é nós começarmos a imitar a cultura ocidental. E isso gerou para nós, mexeu tanto com a nossa subjetividade, com a nossa questão identitária, e acabamos nos perdendo, porque o único jeito de nós nos acharmos é nos acharmos a partir desse referencial que falou para nós assim que nós não somos gente. E o único jeito da gente ser gente é se espelhando nele. E a terceira coisa que ele frisou é a questão do abandono. E que o Brasil está marcado disso. Eu lembrei de uma outra palavra do Kabengele Munanga, que ele fala que, apesar do processo da abolição, da colonização, ou da escravatura, ou da escravidão, terminar um bom tempo atrás, mas tem a questão do abandono. É como se fosse eu pegasse a Edilene e o PH, eu amarrasse a Edilene e falasse assim para o PH, corre.
e PH corresse 100 anos-luz na frente da Edilene. Depois desses 100 anos, eu libero a Edilene e falo para a Edilene, Edilene, corre e alcança o PH. Então, uma das coisas que o racismo gera para nós negros, essa questão do abandono, que nós discutimos inclusive isso, entender a dimensão estrutural do pecado, porque não basta dizer que isso é pecado. Inclusive, para nós protestantes evangélicos, nós temos muita dificuldade de entender que racismo é pecado. Nós temos uma mente bem platonizada porque achamos que pecado é apenas aquilo que é subjetivo. Talvez o único pecado que nós reconhecemos do corpo é adultério, nós reconhecemos isso. Moral, né? É uma questão moral, é bem platônica e não reconhece a dimensão do corpo. Mas o Evangelho, ela tem essa dimensão do corpo. Inclusive, a declaração de Jesus que o Verbo se fez carne, o Verbo se tornou corpo, isso seria para nós, cristãos, compreender se Deus se fez corpo, Deus se fez humano. Então, para nós seria importante nós nos engajarmos na luta, tanto de exclusão, tanto de inferiorização, de subordinação do corpo negro. Então, para mim, a experiência do CR foi muito significante e importante. Para mim, eu acho que é isso, gente. Eu tô animado e vamos embora. Boa, pastor Malu. Pastor Malu, não veio para brincar, não, gente. Não veio de brincadeira, não. E eu vou... você vai falar mais um pouquinho, porque eu vou aproveitar, deixa lá do PH, que ele falou muito da questão do racismo dentro e fora, né, das igrejas e tal, para a gente falar um pouquinho também dessa questão do como o FCN tem uma amplitude, né? Acontecem coisas dentro dessas nossas conversas, né? A gente foi procurado pelo CR, eu falei de uma lua, acho que a questão do Ibabe Criança é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria passar a bola pro nosso amigo aqui, pro Lucas, porque ele tem um testemunho muito legal aí referente ao trabalho dele, né? E eu acho que é importante a gente falar também que a nossa atuação dentro do nosso corpo aqui de comunidade também reflete no nosso trabalho, aonde a gente estiver, a gente vai sinalizar, né, esse aprendizado que a gente tem aqui dentro desse fórum. Então, Lucas, fala um pouquinho aí. Antes de eu falar dos impactos ou das influências, né, que a gente tem causado externamente, eu quero pegar um gancho do gancho. Bora lá, pelo gancho. E eu tive um momento agora nostálgico, né? Porque, enquanto todos vocês falavam, né? Aí eu lembrei que uma rede social me lembrou essa semana, que esse ano fazem 3 anos do nosso primeiro evento oficial, aqui na Ibabe, enquanto Ministério, FCN, primeiro. E eu lembrei que a gente estava, acho que na mesa, na sala do Levi, né? Na época era o Levi, e a gente estava discutindo e tal, quais seriam as pautas que a gente ia começar a conversar com a nossa comunidade, né? E com os demais irmãos. E ali a gente foi falando e tal. E na hora de escolher o tema, eu acho que foi o Ademir que sugeriu o tema, né? Aí o Ademir falou de tudo que a gente estava falando, né? Distopia. Aí eu falei, Nem isso. me fala. Me lembrei. Lembrou? Nem me fala. Distopia. E resumiu exatamente toda aquela nossa construção, toda aquela nossa discussão que a gente estava pretendendo dialogar. Que é justamente isso que o Malu e vocês falaram, né? Até quando a nossa principal crítica com esse evento era fazer essa pergunta para a comunidade e para os demais. Até quando a igreja vai ver uma realidade que não a do Evangelho? Há uma distorção, uma distopia daquilo que o Evangelho ensina. Até quando? Né? E foi assim, primeiro evento oficial, né? Foi bem ousado, né? Muito. Correria, foi bem ousado, mas foi uma abertura para denunciar o pecado e dizer, não,
Não é isso que o Evangelho me ensina. Essa semana também, né, um paciente me perguntou: mas, Lucas, por que Dia da Consciência Negra? Por que consciência negra? Por que não Dia do Preto? Dia do Afro? Dia dos povos de origem africana? Por que Dia da Consciência Negra? Daí eu expliquei para ele aquela explicação básica, né, de como se consolidou a data, né, que a gente antes celebrava a vida e luta de Zumbi dos Palmares, né, que foi um grande líder, né, e tal. E depois a gente entendeu que a gente deveria não só celebrar a vida e luta de Zumbi, mas de tantos outros, né, homens e mulheres que lutaram contra a escravidão e o racismo. Mas ele insistiu. Mas tudo bem, legal. Mas por que consciência negra? E não consciência branca, né? A galera pergunta isso. Consciência, por que consciência? Tem que ter o dia da né? consciência branca, o pessoal fala, né? Humana, consciência Consciência humana. humana. os Consciência discípulos- humana eu conheço do consciência hip hop. Discípulos do Morgan Freeman, né? E é uma reflexão boa, uma pergunta boa, né? Depois que eu entendi onde ele queria chegar. E o que me veio na mente foi que, olha, ele, uma pessoa branca, né? Eu falei, olha, consciência, né? Porque para nós, né? O fato de você, né, homem branco, o fato de um branco ter ao mínimo consciência da nossa negritude já é motivo de celebrar. Já é motivo de celebração. Consciência. A psicologia vai entender consciência como não apenas aquilo que eu sei, que eu entendo, mas aquilo que eu vivo. É uma realidade que eu vivo, consciência. E essa realidade, voltando lá para a distopia, né, para o branco é outra. Ele não tem consciência das nossas lutas, das nossas dores, né, da nossa história. Né? Vivem outra realidade. Então, eles não têm consciência. O que a gente pede quanto negritude é consciência. Tenha consciência da nossa negritude. É por isso que a gente vê, né, como o PH falou, né, pessoas falando que não, aqui no Brasil não existe racismo, né, como um certo político aí, né, veio falar, não existe racismo aqui. Ele vive em outra realidade, né, ele não tem consciência. Recentemente também, e agora entrando na questão social que o Malua falou, né, viralizou uma foto, né, não sei se vocês lembram, né, um cinegrafista amador tirou uma foto de pessoas, né, em volta da caçamba de um caminhão de lixo, não sei se alguém lembra, né? Sim. Né? Enquanto lá fora, homens brancos descreviam um Brasil totalmente diferente para o mundo. Né? Um Brasil que estava sendo próspero, como se a gente não fosse 14 milhões de desempregados. Um Brasil que passou muito bem pelo período da pandemia, como se a gente não tivesse perdido 600 mil mortos. Né? E quando eu vi esse discurso, né, lá, esse líder, né, do Estado lá discursando isso, eu falei... uma pessoa assistindo comigo falou, cara, tá mentindo, tá, mas é uma pessoa que não sente as nossas dores e nem quer sentir, não quer ouvir, não quer participar, viver com a gente, né? Essa foi a pergunta que a gente levantou lá atrás. E hoje ela ainda é pertinente. Igreja, até quando a gente vai viver o Evangelho, vai viver uma realidade senão aquela do Evangelho? Né? E isso foi estendido não só para a igreja, mas para fora também, para a sociedade, para a gente não ter essas desigualdades como a gente tem, para que cenas como essa, né, sejam cada vez mais denunciadas, né, de famílias ali em volta do caminhão de lixo. Então a gente quer o externo também, não só a comunidade. Né? E lá onde eu trabalho numa instituição de saúde, e eles vinham já numa linha de falar um pouquinho mais, né, de diversidade, de abrir espaços e tal. E tinha espaço para pessoas com deficiência, tinha espaços, né, para mulher. Bacana, mas eles não abriram muito leque, né? Então, eu apresentei o trabalho para eles do FCN, falei da importância, né,
do alcance que a gente tem tido, das possibilidades de diálogo que a gente tem tido, né? E que se é possível dentro de uma comunidade evangélica, né, é possível também em qualquer outro espaço, né? Ainda mais em espaços mais abertos, né? E esse discurso, né, e esse convite, né, não só como igreja, mas como instituição, né, fez eles refletirem. Muita coisa, o feedback que eles tiveram dos seus colaboradores, claro, maioria negro, né, o colaborador mais operacional e tal, foi muito bom para eles. Eles não conheciam o público deles, né, o pessoal deles, eles não conheciam. Por quê? Porque tudo que eles faziam, as pessoas não se identificavam. Eu vou trabalhar a diversidade, mas com temas e com questões que os meus colaboradores não se identificam. Então, eu sugeri isso. Eu agradeço ao FCN por ser essa âncora, né, por ser essa ferramenta que eu acabo levando aí por onde eu passo. Eles adoraram. A gente vai ter... Aliás, está rolando em dezembro, né? A gente teve em novembro. Tem que cuidado com o cronograma. A gente teve em novembro, né, o nosso segundo encontro já, lá nessa instituição, pegando aí o mês de novembro, né, e tal, para tratar esses temas. A gente vai falar sobre a vida e saúde da mulher negra. E o que está chovendo de pessoas, nossa, que legal, caramba, nunca que eu imaginei, eu estou há 20 anos nessa instituição e é a primeira vez que vocês abordam isso. Que orgulho fazer parte dessa empresa. Coisas que eles não ouviam antes. Que orgulho fazer parte dessa empresa. Ai, meu pai. Se esconde aí, Lucas. Chegar amanhã vai estar a cartinha de... que orgulho fazer parte, como eu estou, sabe, assim... Se sentiram acolhidas, espaços de escuta, espaços de acolhimento, espaços onde as pessoas se identificam, né? E vai agora para o segundo ano, já queremos planejar para 2022 trabalhos mais elaborados, em vez de uma semana, um mês, né? E não só em novembro, tratar em outros meses, outras datas também. É possível, é um diálogo possível. Fazer esse convite é o caminho, né? Sempre no diálogo, sempre nessa pegada, né? Senta aqui, vamos conversar, vem ouvir com a gente, vem viver essa realidade com a gente, né? E essa sua questão, né? Você levou algumas ideias que você ouviu, compartilhou aqui no FCN, né? Para a instituição na qual você trabalha hoje, né? Mas também a gente tem relatos, né, de instituições que nos procuraram, né? Irmãos aqui de dentro da IBAB, né, através aí das nossas histórias, né? Eles assistiram nossas histórias e aí conversaram com a Luciana, né? Trouxeram a proposta de uma empresa também, né? Para que ela contasse com o nosso apoio, né, para fazer um trabalho no mês da consciência negra. E aí, Luciana, como é que foi essa história aí? Com essa consciência que a gente está construindo, né, e vem desenvolvendo, de estarmos juntos numa postura de unidade, né, que é diferente de uniformidade. Unidade é possível. Mesmo sendo diferentes, a gente caminhar, construir uma história, fazer uma trajetória, mas uniformidade não é o que a gente pede, não é o que a gente almeja, né? Todo mundo ter que colocar o casaco igual o da Edilene, não é isso, né? A gente quer todo mundo com o seu jeito, a sua personalidade, interagindo, se relacionando, vivendo. E dentro da nossa comunidade, né, através desse trabalho que a gente faz, alguém
percebeu, alguém viu. É verdade que o FCN, por muita gente, não é conhecido, porque a gente desenvolve um trabalho mesmo de bastidores, né, de sinalização, né, e não é a nossa intenção botar letrão para todo mundo ver e tal. Não, a gente prefere trabalhar ali, trabalho de formiguinha, fazendo, conversando, se relacionando, tendo vivências e experiências com as pessoas, e aí a gente vai vendo, e a gente mesmo vai sendo transformado, né, nessa convivência e nesse relacionamento. E aí, um irmão da nossa comunidade há 20 anos, né, dentro da comunidade BAB, viu esse trabalho, assistiu nossas histórias e procurou a gente, querendo e se disponibilizando a caminhar conosco, porque ele queria entender, ele queria mudar a postura dele, porque um dos pilares do FCN é arrependimento, perdão, reconciliação, justiça, falar sobre essa questão da equidade racial, onde todos nós podemos coexistir no mesmo espaço, a gente pode se relacionar no mesmo espaço, né? E ele percebeu que ele reproduzia algumas atitudes e ele entendeu que ele precisaria aprender a conhecer como é que se dá esse tema, esse assunto, e como é que ele pode parar de reproduzir comportamentos racistas, né? E ele também entendeu, que foi o que o pastor Malua mencionou, que racismo não é só uma questão de discutir pauta, não é só uma questão de você ter uma posição ou grupos falando de determinados assuntos. Ele entendeu que o racismo é pecado. Discriminar alguém, excluir alguém quando o reino de Deus é plural, é pecado, né? Ele compreendeu que ele estava reproduzindo algo que não o deixava semelhante a Jesus Cristo, que incluiu, que ouviu, que convidou, que foi à casa para conversar, sentar, ver como é que aquelas pessoas viviam, né? O caso de Zaqueu, que a gente é cristão, a gente também lê Bíblia. E aí ele, assim, que eu achei fantástico a postura dele, foi dizer, olha, eu quero conhecer vocês, quero que vocês me aceitem, por favor. A gente não é uma questão da gente aceitar, né? Mas ele veio, eu achei a humildade dele, a disponibilidade dele, o desapego dele mesmo, que eu penso que tem que ser muito humilde, né? Tem que ser igual Jesus Cristo mesmo, se esvaziar um pouco, né, do que a gente pensa ser certo, ou de repente a gente acha que a gente está fazendo uma boa escolha, e ele dizer assim, eu quero caminhar com vocês porque eu penso que eu estou precisando aprender, né? Estou precisando ouvir mais para que eu tenha uma postura igual a de Jesus Cristo mesmo, né? Que ouve, que se relaciona. E aí a gente o convidou, a gente tem essa história, né, que deixa a gente feliz, com o coração alegre, de alguém que está no caminho do arrependimento, da conversão, da mudança, da transformação, que além do nosso trabalho, é o Espírito Santo que promove, né? E a gente vê isso, porque nós não temos a responsabilidade de convencer ninguém, mas a gente sinaliza e o Espírito Santo faz esse trabalho de convencimento. E a gente tem essa plena consciência. Então, essa história está no nosso coração, a gente cuida dela com muito carinho, e também do nosso irmão também. A gente cuida, a gente recebe ele aqui da nossa comunidade há 20 anos com a sua família, no nosso grupo, caminhando com a gente, para a gente construir algo que só o Espírito Santo pode realizar quando a gente decide caminhar junto. Voltando aí para dentro, né? A gente está voltando para dentro da nossa comunidade, né? Lá no IBAB Criança, a gente também tem uma iniciativa muito legal lá que está rolando lá com a Edilene aí, com o pastor Malua. Vocês poderiam falar um pouquinho aí do que está acontecendo lá? E como é que surgiu essa ideia? Fala um pouquinho pra gente aí. Bem, eu acho que a IBAB tem vivido esse momento. Comecei a entender que o racismo é um problema que não está só do lado de fora, na sociedade, mas também está dentro da nossa comunidade. Eu acho que o FCN ajudou bastante a nossa comunidade a entender isso,
desde aqueles documentos que nós mandamos para o presbitério, para a igreja, para os ministérios. Eu acho que isso começou a ajudar a igreja, ou tem ajudado a igreja, a pensar então na sua estrutura, né? De lutar cada vez mais contra esse pecado que habita na nossa comunidade também. Então, pensando nisso, Ibabe Criança começou a pensar, porque inclusive vieram alguns relatos de algumas crianças negras que se sentiram desconfortáveis algumas vezes quando vieram no nosso espaço. E a gente acolheu isso e começamos a pensar, então, como comunidade, podemos pensar, acolher todas as nossas crianças, especialmente a negra, nesse caso que nós estamos a falar. E foi aí que nós começamos a pensar num projeto que era acolhimento, que num primeiro momento era apenas acolhimento de pessoas que tinham uma certa deficiência. Mas a gente falou que não basta olhar, né, ter apenas esse olhar, precisamos ampliar o nosso olhar, porque tem crianças negras que sofrem esse problema, não só na nossa comunidade, mas fora dela. Eu acho que como igreja, um dos nossos papéis é poder acolher essas crianças. E aí a gente começou a pensar de forma mais consciente com o movimento de acolhimento, que a Edilene vai falar um pouco de como está essa experiência dela. E eu depois falo de uma outra coisa que está acontecendo também, mas vai falar. Nem me fala, Malu, porque é engraçado, eu brinquei com a Célia, né? Eu, profissionalmente, né, eu sou professora de crianças. Né? E aí eu falei para a Célia, falei assim, puxa, eu trabalho de segunda a sexta, das 7 às 7, né, com crianças. E quando eu vim para Ibabe, eu queria ir para outro lugar, né, servir em outro. E rodei e caí lá, né, trabalhando com crianças. Então agora me sobra só o sábado. Ministério para a vida e para... né? Então agora é isso. Mas foi muito interessante, né, essa abordagem da Célia, porque a princípio quem me convidou diretamente foi a Silvia. E a Silvia já faz, não a Silvia Kivitz, a outra Silvia, que eu não sei o sobrenome, não gravei. Ferrares. Só nome chique. Muitos nomes chiques. Muitos nomes chiques. Mas, enfim. Aí a Silvia, ela já faz um trabalho com criança com deficiência. Né? Crianças com deficiência. E já tem algum tempo. E quando o FCN sinalizou algumas questões relacionadas à questão racial mesmo para os ministérios, isso tocou muito a Célia. Né? Acho que a Célia foi muito tocada nesse tema e para ela eu percebo que é um tema muito caro também. Né? E elas me convidaram para participar da equipe de acolhimento. E eu comecei a... Bom, eu estou... Agora, não sei que dia que vai ser isso, né? Mas já tenho alguns domingos, né? Que eu estou participando. Alguns domingos que eu estou com elas. E é muito engraçado, porque eu sempre tenho uma visão geral, né? Quando eu chego nas salas, né? Porque eu vou passando de sala em sala, ajudo onde precisa e tal. Mas eu começo a observar todas as crianças que são excluídas. Eu não tenho um olhar direto para a criança negra. Mas é impressionante que quando eu me debrucei numa das salas a observar mais, porque nas crianças pequenas tem pouca rejeição, nas crianças muito pequenas. E aí eu percebi que lá por volta de 7 anos a gente já começa a ver isso muito nítido, tá? E eu observei uma dinâmica. E eu fiquei muito, até relatei para a Célia e tal. E é muito... É difícil para mim falar. Porque eu me vi nessa menina negra, né, durante a dinâmica. Que é a que não é escolhida, né, que não é aceita, que as pessoas dão as costas, né? E aí eu fiquei observando qual é a escolha dessas meninas, já que elas não escolheram aquela menina, quem elas escolheram? E aí elas escolheram as iguais. Então tinha criança com deficiência lá, tinha algumas crianças que estavam assim, uma questão de comportamento mesmo, né? Questão de conduta, meio encostado. Nessas crianças que estavam sentadas não eram negras, mas elas estavam no canto. Nenhuma criança foi até lá para fazer o convite, olha, vem para cá, né? Mas dessa menina negra, que era a única no horário que eu fiquei, eu me vi.
E isso me tocou muito, né? O quanto é uma coisa tão impregnada no comportamento de que, olha, não, você não serve, você não é do meu grupo, você não pode fazer parte do meu grupo, você é muito diferente. Né? E isso me tocou muito. Eu fiz um relato muito breve para a Célia, mas a gente tem trabalhado nisso, sabe? De fazer essas observações, né, de um modo geral, mas também para a criança negra, porque a gente tem também a ideia, né, o estereótipo da criança negra pobre. E aqui na nossa comunidade, a gente não tem só criança negra que tem uma renda um pouco inferior, mas a gente tem a criança negra que tem uma condição melhor, né? Mas isso não impede que ela seja discriminada, que ela seja deixada de lado, né? Então é isso, a gente está caminhando, né? Está muito inicial ainda, mas tem sido uma experiência maravilhosa. Eu fui muito bem recebida pela Célia, pela equipe, pelas meninas lá, que a gente está trabalhando junto e a gente está construindo. Então esse movimento, né? Já é muito gratificante. Acho que pouco que eu fiquei, eu já tenho sentido que faz toda a diferença. A gente está ali. E uma coisa... Não, só um exemplo legal dessa história é que a Célia, né, que é muito querida, passou por esse processo, né, de escuta ativa. Sim, né? ela participou desde o começo dos curso, nossos né, processos. A gente nem falou do curso, hein? Olha quanto assunto! É muita informação, tem assunto, né? hein, pessoal? Participou assiduamente do curso. Sim. O negro nas Sagradas Escrituras. Negro nas Sagradas Babi Escrituras. Educação. Aproveitando o gancho que a Edilene pontuou e o PH, a gente viveu uma experiência no dia 7 da volta geral de uma criança negra, né, dos QAs, que é quase adolescente, que os pais estavam procurando uma igreja para congregar. E foi a primeira vez que elas foram para Ibabe. E foi muito interessante para essa menina, porque quando ela chegou lá, no momento do louvor, o tio que estava fazendo o louvor convidou alguém para cantar. A menina não sabia música. E ela foi lá, cantou. E, no final, as pessoas aplaudiram ela. Depois da celebração terminar, eu procurei ela, queria saber como ela chegou na Ibabe, o nome dela. E ela falou, tio, eu estou muito feliz, porque é a minha primeira vez que eu venho na Ibabe. E o tio chamou o meu nome, me chamou pelo meu nome. E eu fiquei muito feliz, porque eu pude estar em frente cantando. Isso para mim foi uma alegria enorme que você não tem noção. Olha, eu chorei com ela de alegria, de emoção. Primeiro, por saber que é uma criança negra e viveu essa experiência de acolhimento. Ela pude estar naquele lugar aí, que para nós pode ser um lugar que não representa muito, mas é um lugar de privilégio. E um ser lugar aplaudida. E ser aplaudida. Isso para ela foi muito significante. Inclusive, pensando nisso, com essa fala da Edilene também, que não é apenas o trabalho que a Edilene está fazendo, não é apenas de observar, mas a partir disso, começar a construir, não só com as nossas crianças, mas com os nossos voluntários, essa consciência. E uma das coisas que nós temos conversado muito, conversamos com a Fé, inclusive na altura quando ela estava lá, é começar a entender que se nós somos povo da Bíblia, nós somos povo evangélico e povo da Bíblia, e que nós falamos em nome de Deus a partir da Bíblia. Inclusive, um dos problemas do racismo foi legitimar isso com a Bíblia na mão, começar a perceber que as nossas histórias estão na Bíblia. E nós provocamos que precisamos colocar, tirar aquilo que está à tona no texto bíblico, que é a nossa presença no texto. Então, isso vai ser um dos nossos desafios do currículo do ano que vem. A gente está conversando Faça bastante. o curso, o negro nas Sagradas Escrituras. Então, acho que essa é uma das formas que um dos ministérios da Ibabe tem pensado, né, de como ajudar a nossa igreja a despertar e buscar caminhos de E o microfone. superação. E é isso, ô Malua. Porque o FCN, não para segregar, Sim. é para acolher quem já está segregado, e ele vê que ele pode sim se sentir pertencente a essa comunidade, e para sinalizar quem diretamente ou indiretamente está segregando que o caminho é esse. Sim.
de escuta, de acolhimento, de ouvir o outro, perceber as dores, as histórias do outro. Dizer, então, a partir daí eu quero caminhar com você então para aprender. Legal, legal. De ação, né? Ação. De ação, porque depois desse processo todo de escuta, o Ministério Infantil hoje toma a dianteira em diversas ações práticas, né? Caminhada. Para sim. incluir, para Essa é a acolher. ideia. Então, eu fico um convite aqui para os demais ministérios da IBAB a Exatamente. estarem andando com a Fala, gente. Jesus! Porque assim, ó, não Fala, Senhor. precisa estar a gente lá, né? Sim. Cada ministério, né? O IBAB Jovem também tem feito uns movimentos. Eu acho Boa, que legal. desde 2018. Precisamos aqui agradecer Gente, muito a precisamos de IBAB mais Educação. mais um podcast. É muita coisa para falar, né? E, assim, é importante também a gente deixar claro, né, que o FCN é um grupo, é um fórum, né, e ele não é um ministério da IBAB, né? Sim. Ele é a gente se colocou desde o início como um grupo que quer apoiar os ministérios da A gente IBAB. não quer ser ministério. A gente não quer ser ministério, a gente quer dar apoio, né, para esses ministérios através desse trabalho de escuta, de acolhimento, E quando essa compreensão, né, vier, né, eu acho que a gente deixa de existir, porque as exatamente. pessoas já O objetivo entenderam, é né? esse, o nosso objetivo é esse. maior objetivo é não existir mais, né? Sim. Não Ter que falar mais sobre não isso. precisar ter mais um fórum de consciência negra para estar acolhendo pessoas que sofreram algum tipo de discriminação. Os ministérios estão aí, eles já fazem um trabalho excelente, né? Mas a gente está aqui também com o FCN para arregaçar as mangas e dizer, olha, vamos caminhar também falando desses temas, dessas questões. A nossa comunidade precisa, né? O nosso país precisa. Exatamente. E a questão do existir, né, é interessante, porque a gente entende, né, já são o quê? 500 anos que a gente está aqui em 2021, gente, e o racismo fez o quê? Acabou? Não, né? Então, assim, queríamos nós que isso acabasse e que a gente vivesse num jeito de ser cristão realmente semelhante ao de Jesus Cristo. Então, essa questão de existir, a gente sabe que é uma luta que vai ser contínua. E a gente está aqui para dizer para todas as pessoas que têm a oportunidade de estar ouvindo a gente agora que vocês podem contar com a gente. Pode contar com a gente, né? E a gente tem visto alguns ministérios aqui, como o IBAB Cidade. Eu sou feliz de ver aos domingos, quando eu estava em casa assistindo através do YouTube, a celebração, e eu vi as mulheres negras cantando, homens negros cantando. Ver isso é uma transformação. Porque a gente só via preto na portaria, a gente só via preto na cantina. E aí a gente está vendo essa transformação acontecendo. E se muitas vezes, porque numa construção, num assunto que a gente não entende bem, a gente tem dúvidas. Então, se você tem dúvidas, tem o Lucas, tem a Patrícia, tem o Ademir, tem o Pastor Malua, tem a Edilene, tem a Loá, tem o PH. Tem o PH e também tem o Google, mas a gente está aqui como pessoa, né? Como a comunidade da gente preza também pela questão do relacionamento, vocês podem se relacionar com a gente. Tem medo, não. A gente é meio assim, mas a gente é legal, a gente é gente boa. Então, assim, pode contar com a gente, né? E conversar, orar junto, né? De repente, eu não estou enxergando que eu tendo um comportamento racista. Chama a gente ora junto. A gente se define como grupo pastoral. E como todo grupo pastoral, serve. Exatamente. Para servir. Para servir e servir uns aos outros, né? É isso aí. Servir uns aos outros. Então, contem com a gente. E outra coisa muito importante, além de nós reconhecermos que a nossa comunidade está realmente fazendo trabalhos importantes, que era o que o PH estava falando, né? E encorajando a gente a fazer os cursos, né? E eu queria passar dessa deixa para ele continuar falando sobre a questão do curso, que o pessoal está falando, está fazendo. E qual foi a experiência, né? Que você está dirigindo junto com a Adriana Dantas, que também é uma pessoa que participa com a gente, que ajuda a gente também no FCN, uma presença preciosa também. E como é que está sendo essa questão? Já teve 3, é isso? 3 cursos já? Foram 3 edições? Bom,
Lu, eu quero agradecer muito assim ao Robson, pastor Robson, que também foi um dos ministérios, o IBAB Educação, que nos apoiou e nos ajudou, né, na promoção de cursos com o Negro nas Sagradas Escrituras 1, depois o Negro nas Sagradas Escrituras 2, né, junto com o pastor Malu, a Edilene também participou, a Adriana Dantas, quem mais aqui? Para não esquecer ninguém, Aloá. E depois isso tem evoluído. Patrícia. Também. Isso tem evoluído para. O Lucas participou na primeira Então, edição. São 3 edições, né? Foram 3 edições que aconteceram. Tem um famoso aí que eu acho que participou, que eu ouvi o podcast dele outro dia, ele estava fazendo muitas referências. Mano Brown. Mano Brown, você participou do curso? Falando conteúdo do nosso curso. Dá um testemunho aí, Mano Brown. Mas foi muito legal assim, o apoio e isso está desenrolando para outras coisas muito maiores relacionadas à teologia negra, e o pastor Robson está elaborando e trabalhando. O pastor Robson ajuda a gente desde que o FCN estava no papel, né? Então, Desde camarada... que tudo era mato. Então, eu quero incentivar. Uma das coisas que a gente percebeu nos cursos foi que a gente tinha muito participante de fora e pouca gente da IBAB participando dos cursos. Então, também fica um convite. Se você é da IBAB, vem ouvir, vem entender, participa dos cursos. Provavelmente nós vamos ter outras edições ano que vem, né? E a gente quer ver o povo da IBAB lá com a gente. A gente quer ver aí você, né, negro, que quer saber mais sobre essa questão do racismo, né? Você que se identifica aí com essa causa de tratar esse assunto, né, dentro da nossa comunidade, da nossa IBAB. Venha, participe, né, dos nossos encontros. A gente já tem bastante material aí dentro das redes sociais da IBAB, né? O FCN é vinculado ao IBAB Cidade, né? Ele iniciou vinculado ao IBAB Adulto e hoje ele está vinculado ao IBAB Cidade, com o nosso grande pastor aí, Felipe dos Anjos, né? Um abraço para ele também. Ele também estava convidado para participar dessa mesa, mas ele tinha um compromisso, né? Ele está celebrando um casamento, então foi por uma causa muito nobre, muito boa. Ou não. Muito legal. E a gente fica feliz aí, manda um abraço para ele, né? E aí a gente reforça esse convite para você participar da programação do IBAB Cidade, do FCN, dos materiais que estão disponíveis nas nossas redes sociais aí da IBAB, né? A gente tem alguns materiais que estão disponíveis, as nossas histórias, né? Tem mais algum? Tem o primeiro que a gente fez no YouTube, que foi aquela série, né? Que a gente fez. Inclusive, o Pastor Ed já fala, eu me sinto parte do FCN, né? Então, assim, a gente tem material, são 5 episódios. Se você quiser também assistir, também está disponível à sua disposição para conhecer melhor como a gente caminha, como a gente entende. E o pastor Felipe dos Anjos tem caminhado também com a gente junto, lado a lado, nas nossas questões. E eu queria também pôr aqui que a gente precisa muito de oração, gente. Verdade. A gente precisa muito, tá puxado, né? Assim, nós somos precisamos e necessitamos de oração para que Deus nos ajude também nessa caminhada e nessa construção, sabe? Eu estava conversando essa semana com o próprio pastor Felipe dos Anjos. É árduo o nosso trabalho. Não é um trabalho que só a gente ri, não. É bem... sabe, é trabalhoso construir, é trabalhoso conversar, a gente sabe disso. Então, a gente pede que a igreja se junte mesmo. Quando você estiver nos seus momentos de oração, por favor, se você puder lembrar de mencionar Fórum de Consciência Negra, para que Deus nos dê sabedoria e a gente continue construindo para a glória de Deus, sabe? Amém. E conclamar mesmo, convidar a igreja a ajoelhar conosco, porque esse trabalho a gente entende que é um trabalho do Espírito Santo de Deus.
né? É de Deus esse trabalho, da gente fazer esse movimento, essa iniciativa. E ele precisa de nós, de mim, de você preto, de você preta, de comunidade BAB, de sociedade, para que a gente junto possa entender o que o Espírito Santo quer que a gente faça, como a gente caminha, o que a gente escolhe, como a gente conversa. É ele que dá esse esclarecimento para a gente, né? E aí isso é muito importante. Orem por nós, porque a gente precisa, e muito. Verdade. Os ministérios da IBAB, aí a gente quer agradecer, né, que principalmente no ano passado, né, a gente teve uma aproximação muito grande aí, teve a oportunidade de conversar com os ministérios da IBAB, né? Então, alguns já participaram dos nossos cursos, tiveram conversas conosco, com alguns integrantes aqui do fórum, para saber mais como o fórum pode contribuir com seus ministérios. A gente sabe que o processo não acontece de um dia para o outro, né? Mas a gente sabe que dessa inclinação, né, dos ministérios da IBAB em nos ouvir, né? E isso já foi um passo e a gente já está tendo frutos, né? Então, a gente tem que agradecer também a esses ministérios, aos líderes desses ministérios, né? A gente já citou alguns aqui. Eu não vou ousar citar todos, porque eu vou esquecer de alguém. E aí eu não quero ser tão injusto assim. Eu acho que todo mundo pode contribuir de várias formas, construir vários métodos, várias metodologias, para a gente fazer a nossa comunidade cada vez melhor, mais acolhedora, mais semelhante aí a Jesus, né? E aí a gente vai pedir, né? A gente está avançando aqui no tempo, né? Eu acho que você não aguenta mais ouvir a gente. Mas, vou falar para você, tinha muita coisa para falar ainda, hein? Tem muita coisa. Acho que vai precisar de mais um episódio. E se vocês, assim, dentro dessa conversa e desse diálogo, você teve alguma dúvida, você quer acrescentar algo, quer conversar com a gente, o que a gente faz? Então, você pode ir o ministério, né, que está que a gente está vinculado, né, é o Ministério do IBAB Cidade. Então, se precisar fazer algum contato com algum de nós aqui do FCN, a gente está aqui na comunidade, né? Se vocês nos ver, podem nos parar aí para conversar, tomar um café. A gente está à disposição. E já está querendo ser convidado. Lógico. Almoço de domingo, né? Churrasquinho e tal. Então, a gente estamos aberto. Você pode nos procurar diretamente ou também pode tentar se comunicar pelo IBAB Cidade, né? Vai chegar até a gente a informação e fique atento às redes sociais do IBAB Cidade também, que a gente vai estar divulgando as nossas ações aí dentro do Ministério, né? E aí agora eu vou passar a bola aqui para os meus colegas, né? Passar para a Paty aqui de novo, para a gente encerrar, né? Porque a gente já está falando muito. Vai virar uma vigília. E é muita coisa para falar. Vai precisar de mais 5 episódios aí para falar do que está acontecendo, né? Dentro desse fórum. Mas vai ter muitas oportunidades ainda. Então vamos lá. A minha oração, eu acho que eu diria, é que o Espírito Santo nos haja mesmo na nossa vida, né? Na nossa vida aqui, de nós que estamos caminhando juntos aqui. E na vida da igreja mesmo. Nossa igreja brasileira precisa de avivamento, precisa do derramar do Espírito mesmo. Porque é só dessa forma que a gente vai conseguir lidar com essas questões, que são questões, assim, que são o próprio, a essência do ministério de Jesus. A escuta de pessoas que eram marginalizadas, que eram excluídas, e a nossa igreja ocidental, evangélica, nem sei se só ocidental, mas a igreja brasileira com certeza se desviou desse caminho. Então é só Jesus nessa causa mesmo. Então que Jesus derrame o Espírito sobre nós. Amém. Amém. Bom, a minha oração
é que, como a Paty falou, né, que o Espírito, que o Senhor nos use e continue nos usando, nós enquanto FCN, para ser ferramenta para que o Espírito possa chegar a cada um que precisa de consciência e dê consciência. Amém. Não só consciência porque eu sei da sua realidade, mas porque eu vivo, né? Empatia. Quero caminhar com você. É essa consciência que a gente tem buscado. E a minha oração é essa. Lembrei aqui da fala do Frantz Fanon, né? E ele entende que a sociedade está de um jeito tão... O racismo se estruturou tão, né, de maneira tão radical, né, tão delicada, que só os movimentos, né, de caminhada, os movimentos de introjeção são capazes de mudar o ser, né, o ser branco, né. E essa é a minha oração. Estamos aqui enquanto FCN, estou aqui enquanto Lucas para te ouvir, para te apoiar, né? E vamos caminhar. Caminha com a gente, segue com a gente. É uma estrada aí que o Senhor já nos ensinou lá atrás, né? Através do Evangelho. Né? Então vamos seguir nessa caminhada. É isso aí. Também quero agradecer muito. Minha oração é que nós sejamos radicalmente comunitários. Radicalmente comunitários. Essa é a resposta, no meu ponto de vista, para o que nós estamos vivendo, né? Nesses tempos aqui. Eu acho que esse grupo aqui é um grupo que tem lutado para viver radicalmente a comunidade de Jesus de Nazaré. E você está convidada para estar com a gente. Eu estou ansioso para o nosso próximo encontro, né? Que em breve, quem sabe, acho que só 2022, né? Mas muito ansioso para um próximo encontro presencial com toda a FCN. E agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu. Bom, eu vou falar amém para a oração da Patrícia, por Lucas, PH, né? Não, na verdade, eu só quero agradecer, né, pela oportunidade, mais uma, né, oportunidade que nós tivemos aqui, estamos tendo, de pensar, né, no que a gente fez e o que a gente tem para fazer, porque ainda estamos no começo, né? E agradecer ao pastor Ed, né? Acho que a gente fez agradecimento aos ministérios, mas o Ed tem apoiado muito a gente nisso, né, dado uma abertura muito significativa para que seja possível. Acho que, né, tem viabilizado, né, essas ações. E eu só tenho a agradecer, né, a comunidade, os ministérios e a vocês, né, que a gente está fazendo essa jornada, né, juntos. E eu só tenho a agradecer mesmo. Amém. Amém. Aleluia. Bem, eu saio desse lugar com o coração cheio de gratidão, né? Pela IBAB, dar essa oportunidade da gente ter um diálogo como esse e também estar aqui na mesa de comunhão com os meus pares. E a minha oração, que está pulsando muito no meu coração desde o momento que eu cheguei aqui, é que o Espírito de Gênesis continua a soprar sobre nós, especialmente Gênesis 1, 26, né, que é um texto que a primeira comunidade que ouviu esse texto era uma comunidade de escravizados que saíram do Egito e numa sociedade onde quem é imagem e semelhança de Deus Faraó, eram os reis, e esse texto se coloca para uma comunidade dizendo assim que não é mais Faraó, mas vocês são imagem e semelhança de Deus. E eu acho que esse texto é um texto de denúncia, é um texto de justiça,
e é um texto também de dignidade, especialmente para essa comunidade. Isso ressignifica para nós entender que não é o branco que é a imagem e semelhança de Deus, mas é o branco, negro, preto, ou seja, a humanidade que é semelhança de Deus. E o nosso desafio, que é minha oração, é a gente, cada dia que passa, lutarmos para que branco enxerga a imagem de Deus nos negros e os negros possam enxergar a imagem de Deus no branco e a gente continua a viver, né, nesse caminho de justiça. Então essa é a minha oração. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Saiu agora Quase no bem culto. bem culto, né? Dá um glória a Deus aí, irmão. Alguém pode dar Faltou a bênção glória? apostólica, né? A bênção, Acho que a Lu vai fazer agora a bênção apostólica. Então. Não, ainda não. Ou Ademir. Mas já Eu quero agradecer esse tempo, né? Esse tempo tão enriquecedor, tão estimulante, tão esperançoso. E eu estou com umas frases, umas palavras aqui que eu não quero perder esse raciocínio, então eu vou pegar a cola aqui no celular que diz assim, que transformar radicalmente a nós mesmos, os nossos relacionamentos, no mundo que a gente vive hoje, que a gente está hoje, é possível. Não é nada surreal. É possível a gente caminhar no caminho da transformação. E quando nós nos dispomos a estar direcionados a isso, com essa consciência, como cristãos, nós adentramos um lugar de paz, um lugar de justiça, um lugar de verdade, um lugar de misericórdia e um lugar de amor. E aí a gente se compromete com o que o Lucas falou, na vivência, né? A gente não só tem a consciência, mas a gente vive. A gente faz isso de modo intencional, transformando dia a dia, nos transformando dia a dia. Isso é necessário para a gente construir uma jornada que vai tirando algumas camadas, vai transformando a gente mesmo e o outro, e numa evolução que vai para a vida inteira, né? Então, que isso seja uma realidade na nossa vida. Então, esse é o meu desejo. Eu saio daqui com um sonho de conversarmos mais, termos mais gente aqui conversando, no grupão do FCN que está com a gente, ali no grupão do WhatsApp, a comunidade BAB, aqui entre a gente também aceita gente famosa, Lázaro Ramos, pastor Paulo Henrique, o Mano Brown lá, né, que a Patrícia falou, mulheres pretas, homens pretos, brancos, todos que se sentirem impulsionados e que o Espírito Santo encorajar, pode vir, pode chegar, que a gente está aqui e a gente vai conversar. Então, eu quero agradecer. Pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro. É isso mesmo, Então, assim, a gente agradece com música, com animação mesmo, né? Porque essa alegria quem nos dá é Deus, é o Espírito Santo de Deus, né? Ele é a nossa força, é a nossa alegria. E a gente quer agradecer a comunidade que abraçou, agradecer aos nomes. Eu não vou citar também, que eu vou errar, eu vou esquecer. Então, eu quero que todos se sintam abraçados. Abraçados mesmo, por nós. E que a gente também possa abraçar vocês. Amém. Amém. Amém nada, fala mais. Não, eu Bênção acho que apostólica todos já contemplaram aí, acho que contemplado por todas as falas. todas as falas, né? Acho que a gente tem um sentimento de muita gratidão mesmo por todo esse tempo que a gente tem vivido junto e tem aprendido junto. E o espaço está aberto aí para todos e todas que quiserem chegar e somar aí com esse grupo. Venham. Os canais estão abertos aí, os canais de comunicação, e estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. É nóis.